Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Roselene, eu tenho 40 anos, sou autista e fui laudada aos 38 anos de idade. E uma coisa que E também eu sou dona do perfil Autista que Fala do Instagram. É, Fui convidada pelo Lírio para falar ao meu respeito e falar sobre coisas do autismo, que eu acho interessante, até porque existem autistas que são diferentes uns dos outros, né? Então vamos responder as perguntas porque ajuda bastante. Quais os sinais de autismo na infância que você recorda ou te contaram? Tem muito sinal de autismo, sim, que eu me lembro e que me contaram. Um dos sinais é que o autista pode ter apego aos objetos. E eu era apegada a um objeto em questão que era um gato de plástico amarelo. Eu me lembro desse gato e eu era muito apegada. Eu sempre gostei de gatos e eu gostava desse gato. E um dia ele sumiu e eu mobilizei a casa inteira para procurar esse gato. É pena que ele se perdeu, mas se eu tivesse esse gato, eu guardaria comigo. Eu tenho apego a objeto. Outra coisa também foi a minha dificuldade para entrar na escola, porque eu não era uma pessoa muito sociável e também eu tinha problemas com barulho. Então, minha mãe conversou muito comigo quando eu fui fazer o segundo ano do ensino fundamental e ela falou: olha, você tem que ir para a escola, você tem que estudar, você tem que aprender. Então, foi com base de muita conversa que eu tive que realmente estudar, certo? Quais os desafios de ser e coisas boas de ser autista? Olha, vamos às coisas boas de ser autista, por exemplo. Assim, na verdade, ser autista, existem muitas coisas, porque, primeiro, eu tenho o apoio da minha família entende certas questões que eu tenho, como os estigmas, as estereotipias. Ela entende quando eu preciso fazer uma estereotipia, ou quando eu preciso ficar num quarto escuro para poder lidar com o meu quadro sensorial. Ela entende também as pessoas, no caso das roupas, eu escolho melhor minhas roupas, então fica mais fácil. Eu não uso qualquer roupa por causa do meu quadro sensorial também, nem qualquer calçado também. Então, a minha família compreende. Então, eu tenho esse apoio da minha família. Esse é o lado bom de ser autista. Minha família compreende e me ajuda em questões muito sinceras e muito sérias, sabe? E isso é muito importante para mim. Outra coisa que... Agora, o lado negativo, não é as dificuldades, não existe lado negativo de ser autista, mas as dificuldades que a gente passa é que os nossos direitos como pessoas com deficiência, eles são desrespeitados, tanto pelo governo, quanto pela sociedade, quanto pelas instituições privadas. Eu já vou citar dois exemplos. A inclusão escolar, que ela é desrespeitada, e aí a gente confirma que o nosso ministro da Educação é inimigo da inclusão escolar. E outra questão que é muito perigosa é que nossos direitos não são respeitados pela nossa sociedade. Se eu for só para citar um exemplo, se eu for numa fila preferencial, eu corro o risco de apanhar. Eu não vou numa fila preferencial. É importante você exigir seu direito? Mas a sua vida também é muito importante ser preservada. E tem outra questão também. Os empregos nas instituições privadas seriam mais fáceis de serem obtidos se as empresas respeitassem as cotas previstas para pessoas com deficiência que existe numa lei de 1991. Então,
o que que acontece? Não, as empresas não respeitam, ou elas preferem contratar para dizer que respeitam pessoas com deficiências visíveis, como os cadeirantes, os muletantes, e não querem contratar autistas, porque eles acham que são deficiências visíveis, invisíveis, né? Qual o assunto que você mais gosta? Qual o hiperfoco que você mais gosta? Fale um pouco sobre. Eu tenho vários hiperfocos. E eles mudam. E eles mudam. Teve um que nunca mudou, que foi minha paixão sobre gatos. Eu gosto de gatos. Desde bebê, eu sempre gostei de gatos. Eu gosto muito de política também. Sempre gostei de política. Sempre discuti política. Inclusive, sou filiada a partido político. Participo num grupo setorial de política. Também já participei de sindicato. Então, eu sempre atuei politicamente. E no que eu puder, até dentro do meu trabalho, eu atuo politicamente. E eu também gosto muito de terapias holísticas. Eu agora é o meu novo hiperfoco. Terapias holísticas. Eu estou aprendendo astrologia e aromaterapia. A astrologia é interessante porque eu acredito que os astros, eles influenciam muito no nosso comportamento. A gente tem um comportamento muito, digamos, moldado pelos astros. Eu acredito nisso. Então, a posição do astro, naquele momento que você nasceu no mapa astral, revela muito da sua personalidade e do seu jeito de ser. E a aromaterapia, porque como você trabalha com óleos essenciais e com hidrolatos, você trabalha para vários fins. Vários fins. Agora, é claro que nenhuma terapia holística vai substituir o acompanhamento médico e psicológico, né? Então, eu sempre separo essas questões, porque a gente deve sempre reconhecer o papel da ciência que firma o nosso reconhecimento. Então, é interessante a gente deixar bem claro isso, sabe? Você tem seletividade alimentar? Você tem crise autista? Como é? Eu acredito que eu tenho seletividade alimentar, embora eu coma de tudo. Eu falo assim, porque a seletividade alimentar também é da forma como o alimento chega à sua boca, né? Por exemplo, a abóbora. Eu não como abóbora cozida de jeito nenhum, mas eu como abóbora assada. Carne, eu não como carne moída. Detesto carne moída. Não como carne cozida. Não como. Mas eu como carne assada e carne frita. Eu não sei o que acontece, que quando chega a minha boca, parece que forma uma gosma, uma coisa, entendeu? Então, eu acredito que seja seletividade alimentar. Então, isso eu tenho desde pequena. Não é de agora que eu tenho, então isso acontece. Mas a minha seletividade é muito pequena. Então, eu não sofro tanto. Tanto é que eu preciso emagrecer. Eu não sofro tanto com seletividade alimentar. Agora, quantas crises eu tenho? Shutdown, mais shutdown do que meltdown. Eu me desligo muito, com facilidade. Eu me desligo e acabo tendo shutdown. Meltdown raramente eu tenho. Raramente eu tenho. Não sei por quê. Porque, em geral, eu já conheci autistas que têm muito meltdown. Mas eu tenho muito shutdown. E é difícil. Quais são os seus sonhos a curto prazo? Olha, os meus sonhos a curto prazo é terminar o curso de aromaterapia, terminar o curso de astrologia, viajar para um país no exterior, porque há quase 2 anos eu não viajo, então eu tô doida para viajar. Então,
E para viajar, eu queria viajar no exterior. Tô pensando. Quais são os seus hobbies? Olha, os meus hobbies são muito simples. Eu assisto noticiário, eu gosto de assistir noticiário. Eu não me afeto muito com notícia. Tem as notícias que a gente fica indignada e o nosso governo tá fazendo tudo para isso, mas eu não me afeta emocionalmente, não. Gosto de ler um bom livro, gosto de ler, de fazer meus cursos, gosto de ouvir música, de assistir televisão. Esses são os meus hobbies. Qual a sua rotina? A minha rotina é muito simples. Eu acordo, como eu estou em home office, eu pensei que fosse um carro. Como estou em home office, eu acordo mais tarde. Eu acordo em torno de 8 horas a 8h30. Tomo café. Vou ao computador às 9 horas. Vejo o que tem de trabalho. Aí até meio-dia. Aí meio-dia eu almoço, fico até 2 horas em horário de almoço. Aí das 2 até as 6 eu fico trabalhando no computador de casa. E aí, terça, quinta e sábado eu faço o exercício na esteira. Eu tenho feito corrida, tenho retornado às corridas, porque eu preciso ter saúde e eu tenho feito isso, né? Tem sido a minha rotina. Depois eu estudo, depois eu vou fazer os meus estudos de terapia e pronto. E aí às 22 horas eu vou dormir. Qual a característica sua que as pessoas achariam que você não é autista? Tá, tem muita. Tem muita. Minha família, assim, como eu não sabia que eu era autista, minha família fez muito para eu ser independente, né? Olha, eu viajo quando eu viajo bastante. Eu gosto de receber abraços. Eu acho muito bom. Eu me sinto muito bem abraçada. Gosto de receber massagens, contato físico. Até certo ponto eu consigo manter o contato visual, depois eu não consigo, porque estressa muito. Eu acho absurdo quando existem terapias, tipo a ABA, que forçam o contato visual das crianças. Isso eu acho absurdo, porque para nós é estressante o contato visual. Se para nós adultos já é estressante, imagine para uma criança, né? Então eu acho absurdo mesmo. Eu sou comunicativa, sou extremamente comunicativa. Eu escrevo textos com facilidade e também eu falo com facilidade, e eu acho que é mais ou menos isso. Então, essas foram as perguntas que foram respondidas. Eu espero ter respondido todas, né? Eu agradeço ao Lírio por esse espaço e obrigada a todos. Até mais.